A relação entre Nicolás Maduro e os Estados Unidos vive um dos períodos mais tensos dos últimos anos. O que antes parecia uma disputa diplomática congelada, tornou-se, nas últimas semanas, uma crise aberta, com declarações agressivas, sanções econômicas renovadas e uma escalada de ameaças políticas que reacendem o temor de uma nova onda de instabilidade na América do Sul. Por trás da troca de acusações, há muito mais do que divergências ideológicas. Trata-se de um embate geopolítico em que energia, poder e sobrevivência política estão em jogo. Desde que chegou ao poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez, Maduro nunca teve uma relação pacífica com Washington. Para os Estados Unidos, a Venezuela representa uma combinação de ameaça política e oportunidade energética. O país possui as maiores reservas de petróleo do planeta, mas vive mergulhado em uma crise econômica sem precedentes. O governo norte-americano vê o regime chavista como uma ditadura autoritária que destruiu a economia e os direitos civis, enquanto Maduro acusa os Estados Unidos de sabotagem econômica e tentativa de golpe. A tensão entre os dois países ganhou novo fôlego em 2025, quando os Estados Unidos voltaram a endurecer as sanções contra Caracas, após o colapso das negociações políticas que buscavam garantir eleições mais transparentes na Venezuela. Washington acusa Maduro de ter manipulado o processo eleitoral, impedindo candidaturas opositoras e usando o aparato estatal para garantir sua permanência no poder. A Casa Branca, sob forte pressão interna e com a política latino-americana voltando ao centro do debate eleitoral, decidiu adotar uma postura mais firme. Do outro lado, Maduro respondeu com o discurso de sempre, mas agora com mais agressividade. Em rede nacional, ele acusou os Estados Unidos de estarem por trás de uma tentativa de desestabilização e anunciou uma reorganização das alianças internacionais da Venezuela, intensificando sua cooperação com países como Rússia, China e Irã. Esse movimento, que já vinha acontecendo discretamente há anos, agora se tornou explícito, e Caracas passou a usar a política externa como forma de resistência simbólica e real contra o que chama de imperialismo americano. Mas por que a crise escalou justamente agora? O pano de fundo é energético e político. Com as tensões globais envolvendo o Oriente Médio e a incerteza sobre o fornecimento de petróleo, os Estados Unidos voltaram a enxergar a Venezuela como uma possível alternativa estratégica. Nos últimos anos, tentaram se reaproximar do regime de Maduro em negociações discretas, buscando garantir uma fatia do petróleo venezuelano em troca do alívio parcial das sanções. Porém, quando ficou claro que o regime não tinha interesse real em concessões políticas internas, Washington decidiu interromper o diálogo. A decisão foi interpretada em Caracas como uma traição. O governo venezuelano reagiu confiscando ativos de empresas estrangeiras e restringindo operações de companhias com capital americano. A retaliação foi simbólica, mas suficiente para inflamar o clima diplomático. Em resposta, Washington congelou transações financeiras relacionadas à PDVSA, a estatal venezuelana do petróleo, o que afetou diretamente a já frágil economia do país. A partir daí, a crise ganhou contornos de guerra fria regional. Maduro intensificou a retórica anti-americana, acusando os Estados Unidos de conspirarem com grupos opositores internos e com o governo colombiano para promover uma mudança de regime em Caracas. Discursos inflamados voltaram a ocupar as praças da capital venezuelana, com o presidente aparecendo ao lado de militares e reforçando o discurso de resistência e soberania nacional. Para a população venezuelana, o impacto é devastador. A inflação, que já era alta, disparou novamente com a nova rodada de sanções. O país, que tentava uma recuperação tímida após anos de colapso, mergulhou de novo em instabilidade. Os apagões, a escassez de combustível e a falta de medicamentos voltaram a ser rotina. Ao mesmo tempo, a retórica de confronto com os Estados Unidos serve como instrumento político para Maduro, um modo de consolidar o apoio entre as bases mais nacionalistas e manter o controle sobre as forças armadas. Os Estados Unidos, por sua vez, veem Maduro como um obstáculo não apenas político, mas estratégico. A aproximação crescente da Venezuela com potências rivais preocupa Washington, especialmente o aumento da presença militar e tecnológica da China e da Rússia em território venezuelano. Pequim tem investido pesado na exploração de petróleo e em infraestrutura, enquanto Moscou fornece apoio militar e equipamentos de defesa. Essa triangulação coloca a Venezuela no centro de um novo tabuleiro geopolítico, onde o Caribe e a América do Sul voltam a ser regiões de disputa entre potências globais. Dentro da Casa Branca, a crise é tratada com cautela. O governo americano sabe que um confronto direto seria arriscado e impopular, mas também entende que permitir o fortalecimento irrestrito de Maduro enviaria uma mensagem de fraqueza na região. O Departamento de Estado tem trabalhado para isolar diplomaticamente Caracas, reforçando laços com países como Colômbia, Chile e Argentina, ao mesmo tempo em que apoia discretamente grupos opositores e organizações da sociedade civil venezuelana. Maduro, por outro lado, aposta em alianças alternativas. Recentemente, anunciou novos acordos com o Irã para o fornecimento de combustível e cooperação militar, além de estreitar laços com a Nicarágua e Cuba, países que também enfrentam sanções dos Estados Unidos. O discurso de união dos povos livres contra o império voltou a ser uma das bandeiras centrais do regime chavista. Nos bastidores, diplomatas latino-americanos tentam atuar como mediadores, mas com pouco sucesso. A Organização dos Estados Americanos, OEA, está praticamente paralisada sobre o tema, e as tentativas do Brasil e do México de promover diálogo têm esbarrado na falta de confiança entre as partes. Maduro não aceita a intermediação de governos que considera subordinados a Washington, enquanto os Estados Unidos se recusam a reconhecer legitimidade em qualquer proposta que envolva o atual regime. Essa paralisia política é um dos elementos mais perigosos do cenário atual. Sem canais de diálogo efetivos, a crise tende a se aprofundar. E quanto mais Maduro se sente encurralado, mais se apoia em seus aliados militares e internacionais.
A presença crescente de armamentos russos e iranianos em solo venezuelano preocupa os serviços de inteligência americanos, que veem o país como uma possível base de operações contra os interesses dos Estados Unidos na região. Analistas internacionais apontam que o enfraquecimento interno dos Estados Unidos, dividido politicamente e enfrentando disputas eleitorais intensas, encorajou Maduro a adotar uma postura mais desafiadora. O líder venezuelano acredita que Washington não tem condições políticas de sustentar um novo confronto regional neste momento. E enquanto os Estados Unidos se concentram em seus próprios problemas domésticos e em crises mais prioritárias, como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio, Caracas aproveita para ampliar seu campo de manobra. Entretanto, o risco é que essa aposta em confronto leve a um isolamento irreversível. O fluxo migratório venezuelano continua crescendo, e milhares de pessoas fogem do país todos os meses. Mesmo aliados históricos, como a China, têm demonstrado preocupação com a instabilidade e o potencial colapso total da economia. Pequim prefere estabilidade à revolução, e se a crise se aprofundar, pode reduzir seu apoio financeiro. Maduro, porém, parece disposto a seguir no confronto. Em seus discursos mais recentes, ele prometeu enfrentar o Império em qualquer campo de batalha necessário e anunciou exercícios militares conjuntos com forças russas no Caribe, gesto que os Estados Unidos classificaram como uma provocação inaceitável. A retórica beligerante serve tanto para consumo interno quanto externo. Para o povo venezuelano, reforça a narrativa de resistência. Para o mundo, envia uma mensagem de que o regime não está disposto a recuar. À medida que 2025 se aproxima do fim, o impasse entre Caracas e Washington representa uma das maiores tensões diplomáticas do continente. A crise entre Maduro e os Estados Unidos é mais do que um embate entre dois governos, é um espelho das mudanças geopolíticas do mundo. O poder americano já não impõe a mesma influência que antes, e líderes como Maduro sabem disso. Usam essa brecha histórica para desafiar, provocar e se manter relevantes num cenário global em transformação. O futuro dessa disputa permanece incerto. Se por um lado o endurecimento americano pode sufocar ainda mais a economia venezuelana, por outro, pode fortalecer o discurso de resistência de Maduro. É um jogo perigoso, onde cada movimento tem consequências profundas. No fim, quem mais sofre é o povo venezuelano, refém de um conflito que parece não ter fim, um conflito que mistura política, petróleo, orgulho e sobrevivência. E enquanto as potências calculam seus próximos passos, a Venezuela segue sendo o epicentro de uma guerra silenciosa, onde cada sanção, cada discurso e cada barril de petróleo representam uma batalha dentro de uma guerra muito maior, a disputa pelo poder na nova ordem mundial.